Tá? Amém, irmãos? Salmo 119, na continuação, estamos aqui na casa do Senhor para exaltar e glorificar o nome dele. Amém? So we're going to continue with Psalms 119 to glorify the Lord's name. E o nosso texto hoje vai do versículo 113 ao versículo 120. And Amém? we're going to go from 113 to 120. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor, aqueles que Stand puderem. and read the word of God. Nós continuamos de pé, não é? Yeah, we continue standing. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recriarei nos teus estatutos. Tu desprezas a todos que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tirastes da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. So starting at verse 113, I hate the double-minded, but I love your law. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Depart from me, you evildoers, that I may keep the commandments of my God. Uphold me according to your promise, that I may live, and let me not be put to shame in my hope. Hold me up, that I may be safe, and that I have regard for your statutes continually. You spurn all who go astray from your statutes, for their cunning is in vain. All the wicked of the earth you discard like waste. Therefore I love your testimonies. My flesh trembles for fear of you, and I am afraid of your judgments. Oremos, Pai bendito, louvamos o Teu nome e Te adoramos. E Te pedimos, Pai, nesta tarde, que adiante a Tua misericórdia e a Tua bondade e o Teu favor, nós possamos ser instruídos em Ti. Te pedimos, ó Pai, que operes nas nossas vidas e fales aos nossos corações, e nós possamos, Senhor, assim crescer no conhecimento da Tua palavra e sermos aperfeiçoados. Louvamos a Ti, bendizemos, exaltamos e honramos o Teu nome, que é sobre todo o nome, em nome de Jesus. Amém. Amen. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Please be seated. Nós encontramos neste texto da palavra do Senhor We find in the text, the word of God, que o salmista começa por dizer: that the psalmist starts with saying aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. that I hate the double-minded, but I love your law. Numa outra versão diz assim: odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. In another verse it says that I hate the vain thoughts, but I love your law. E numa outra versão ainda diz assim: tenho odiado os pensamentos tortuosos e amo a tua lei. In another verse it says, in a version it says that I hate the thoughts of the torturous thoughts, but I love your law. Muito obrigado. Quando nós entendemos a palavra amor, When we understand the word love, nós devemos entender ao mesmo tempo a palavra odeio ou aborreço. we should also understand hate or disappointment. Quando você ama alguma coisa, When you love something, é porque você aborrece outra coisa em contrapartida. it's because something else disappoints you. Quando você ama a lei do Senhor, When you love God's law, você tem que aborrecer tudo que não é a lei do Senhor. everything else that's not God's law should disappoint you. Afinal, a palavra de Deus toda nos conduz, And all of the should conduct us. a palavra de Deus nos conduz The word of God conducts us a uma posição firme e determinada sobre qualquer coisa. in a firm position towards anything. Eu tenho vindo a falar disso muito ultimamente, And ultimately, I've said that a lot. em que nós vivemos numa geração que ninguém tem posições firmes sobre nada. We live in a generation where no one has a firm standing on anything. Você é levado numa ideia de que está tudo bem com tudo. And you're taken by an idea that you're cool with anything. Você não pode ter uma posição firme ou você é radical. You can't have a firm position on anything or you're too radical. Você não pode ter uma posição certa ou você é um extremista. You can't have a position on a right position or you're an extremist. Se você é um cristão segundo as Escrituras, você é um fundamentalista. If you're a Christian according to Scripture, you're a fundamentalist. Eu deixou de me incomodar que me chamem fundamentalista. And it doesn't bother me? Is that what you said? Anymore. Não It me doesn't incomoda bother me mais. anymore. Eu não quero saber se as pessoas acham que eu sou fundamentalista. I don't care if people think I'm a fundamentalist. Não importa se as pessoas acham que eu sou radical If they think I'm too radical ou que eu sou extremista. or extremist. Mas nós nos assentamos na palavra de Deus. But we
Se nós nos basearmos na palavra de we Deus, set ourselves in the Word of God. então nós temos que odiar e aborrecer tudo que não é a palavra de Deus. We have to hate and be upset at everything that's not the Word of God. Nós não podemos aceitar o que o mundo pensa e diz, We can't accept what the world says and does a menos que ele esteja fundamentado na palavra de Deus. unless it's fundamented in the Word of God. Nós temos que ter firmeza naquilo que nós queremos. We have to be firm in what we believe, E tudo aquilo que não é segundo o que nós queremos as Escrituras, and everything that's not according to the Word, nós temos que desprezar. we have to set aside. Nós vivemos numa época tão conturbada And we live in a time that's so controverted que até aquilo que nós vemos, that things that we see, até aquilo que é claro e evidente, things that are clear and evident, ninguém mais tem a certeza se é ou se não é. no one has a certainty anymore if it is or it's not. Talvez não é exatamente isso. Maybe it's not exactly that. Talvez o menino não é exatamente o menino. Maybe the boy's not exactly a boy, Talvez a menina não é exatamente uma menina. or the girl's not exactly female. Talvez é qualquer coisa que um dia vai decidir o que é. Maybe one day she'll figure it out. Que coisa horrível, irmãos. And what a horrible thing. Que pensamento tão estranho. What a strange thinking Que coisa tão absurda. and absurd. Mas vivemos numa época assim. We live in a time like that. Repara o que a Escritura diz. See what the Scripture says. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. I hate the thoughts that are vain, but I love your law. Ou na versão que estamos a usar, aborreço de duplicidade e amo a tua lei. Or the version that we're using, I hate the double-minded, but I love your law. Nós vivemos numa época em que a igreja anda de mãos dadas com o mundo. We live in a time where the church walks hand in hand with the world. A gente ama a lei do Senhor, We love the law of the Lord, mas a gente também ama as opiniões que o mundo tem. but we love the world's opinions as well. Se a gente puder, a gente concilia tudo. If we could, we would combine both of them. Nós acreditamos que Deus criou o homem, We believe God created man, mas a gente acha que Darwin não estava tão errado assim. but we also think that Darwin might have not been wrong. Então o que é que a gente faz? Deus criou a vida, So what do? God created life, mas a vida evoluiu e se adaptou ao que é hoje. but life just started evolving and adapted to what it is today. Não, isto é um absurdo. That's absurd. Isto é uma abominação. It's an abomination. Se você ama a criação, If you love creation, você odeia a teoria da evolução. you hate evolution. Ou você está de um lado ou você está do outro. It's either you're one side or the other. Não há maneira de estar entre as duas coisas. You can't be in between two of Uma them. coisa é a verdade de Deus, One is the truth of God. outra é a mentira de Satanás. The other one's a lie from Satan. Você crê nesta palavra? Do you believe in the word? Você já percebeu quão comum hoje é Do you ever notice how normal it is now? que você diz, é a palavra de Deus, mas tem coisas que eu não aceito muito bem. It's the word of God, but there's some things that I don't accept. Há coisas que não pode ser bem escritura. Some things that just might not be right in the Há scripture. coisas que foi o homem que escreveu no seu próprio pensamento. There are things that the man wrote in his own opinion in the Bible. Quem é o juiz dessa avaliação? And who's the judge of that? Esta é a bendita e santa palavra de Deus e sempre foi. That's the holy word of God, and it always has been. E não é a sua posição sobre ela que vai fazer diferença no que ela é. And your position on it won't change what it is. Vai fazer diferença no que você é. It's gonna mean define who you are. Vai definir se você é salvo, se você crê ou se você não crê. Define if you're saved, if you believe, or if you don't believe. Quando nós cremos na Escritura como a santa e bendita palavra de Deus, When we believe that Scripture is the holy, blessed word of God, todo o pensamento humano, all human thinking toda a forma que o mundo tem de pensar, and the way that the world thinks, se ela não é de acordo com a palavra de if Deus, it's not according to the word of ela God, tem que ser desprezada, ela tem que ser abandonada, it has to be discarded and abandoned. ela tem que ser literalmente odiada. It has to be literally hated. Porque você ama isto, Because if you love this, você odeia aquilo. you hate that. Se você ama a Deus, If you love God, você odeia tudo que não é Deus. you love everything that's not God. E nós precisamos ter esta posição definida. And we have to have that defined position. Em muitos círculos, se eu pregasse uma coisa assim, And in most circles, if I preach something like eu that, estava a pregar uma mensagem de ódio. I'm preaching a hate Eu speech. estaria a pregar uma mensagem que vai causar problemas da forma de pensar da sociedade. I'm preaching something that's going to cause trouble in society. E eu só disse o que o salmista diz aqui. All I did was say what the psalmist said here. Numa outra versão, como eu já disse há pouco, And another version I just brought up before, eu trouxe 3 versões, só para esclarecer, eu trouxe 3 versões do mesmo versículo. 3 versions of the same verse. Diz, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. I hate vain thoughts, but I love your law. Ou odeio os pensamentos tortuosos e amo a tua lei. I hate the torturous thoughts, but I love your law. Você ama a lei do Senhor? Do you love the word of Se God? você verdadeiramente ama a lei do Senhor, você não ama outra coisa além da lei do Senhor. If you truly love the law of God, you don't love anything else. E se você não ama outra coisa, é porque você odeia todas as outras. If you don't love something, it's because you hate everything else. Você diz, não, o crente não pode odiar. But you say the Christian can't hate De uma forma alguma. in any way possible Porque Deus não odeia nada. because God doesn't hate anything. Eu tenho certeza disso. Are you sure about that? Você pode pecar quanto você quiser, Deus não odeia o pecado, certo? Can you sin as much as you want? He can't be mad. He can't hate.
Deus gosta do seu pecado, né? Does God likes your sin? Você sabe que Deus não ama o seu pecado, pois não? But you know God hates your sin. O que é que Ele ama? Who does He love? Ele ama a santidade. He loves holiness. E Ele quer que vivamos em santidade. And He wants you to be in holiness. Porque a palavra de Deus diz que Ele odeia o pecado. Because the Bible says He hates sin. Porque você não pode amar santidade e amar o pecado. Because you can't love holiness and love sin. Você também não pode amar a santidade e estar ok com o pecado. You can't love holiness and be okay with sin. Porque eles são opostos. Because they're opposite to each other. Deus ama a santidade e Ele odeia o pecado. God loves holiness but hates sin. E nós não podemos andar de mãos dadas dos dois lados. We can't walk hand in hand with each other. Nós precisamos de posicionarmos-nos firmes naquilo que nós queremos. We need a firm and definite position in what we believe. Isso preocupa-me, as gerações que cada vez mais são mais vagueiam entre pensamentos confusos. And it's worrisome as each generation goes that their thoughts are very confusing and vague. E nós não há mais posições definidas sobre nada. There are no more absolutes. O que eu acho, o que eu penso é bom para mim, mas o outro pensa outra coisa, é bom para ele. What I think is good for me, what he thinks is good for him. Não há mais coisas absolutas, não há mais verdades absolutas. There's no more absolute truths. Por outras palavras, o que Deus determina não é tão importante assim se a minha opinião for diferente. What God determines, it doesn't really matter if my opinion is good for me. Eu já estive reunido com pastores. I've already had a reunion with pastors. E estar-se a tentar o que funciona melhor. And they were trying to figure out what works better. O que é melhor para esta sociedade. What's better for the society. Em vez de dizermos o que é que Deus determina que seja feito. Instead of seeing what God determines to be. O que é que a palavra de Deus diz que é para ser feito. And what God determined to do. Onde é que está a verdade absoluta? Where's the absolute truth? Mas não podemos ser tão extremistas. But we can't be so extremist. Nós somos extremistas porque Deus é. We are extremists because God is. Deus determinou uma palavra e ela não muda. God determined a word, He doesn't change. E as gerações passam, vêm e vão. And generations come and they go. E as filosofias vêm e vão. Philosophies come and go. Mas a palavra dele permanece para sempre. But the word of God pertains forever. Ela não se adapta a nós. It doesn't adapt to Ou us. nós nos adaptamos a ela. We adapt to it. Ou nós seremos condenados por ela. Or we are condemned by it. Não há duas verdades. There's no two truths. Não há duas opiniões. No two opinions. Há uma verdade e uma mentira. One truth and one lie. E Jesus é a verdade. And Jesus is the E truth. Deus é a verdade. God is the E a truth. sua palavra é a verdade. His word is true. E tudo o resto é mentira. Everything else is a E lie. tudo o resto é falso. False E tudo o resto é diabólico. and diabolic. Que Deus nos ajude a permanecer nesta verdade. That God help us be in this truth. Que Deus nos dê coragem para verdadeiramente querermos e defendermos a palavra To de have Deus. courage to believe and defend the word of God. Quantas vezes vagueamos e ouvimos tantas coisas confusas. How many times we heard such confusing things? Os jovens que não sabem exatamente onde se colocarem, posicionar em relação a nada. Young people who don't know where to put themselves in anything. E a verdade absoluta das Escrituras sempre esteve aqui. And the truth of God's word has always been here. E essa é onde nós temos que firmar. And that's where we have to firm ourselves. Não comprometa a verdade do Evangelho. Don't compromise the truth of the gospel. Não comprometa a verdade de quem Deus é. Or compromise who God is. Não tenha problema se alguém ficar ofendido com você defender a verdade. Don't have a problem if someone gets offended for you defending the truth. Eu sempre tenho dificuldade que alguém fique ofendido com a minha opinião. I always have difficulty when someone's offended by my opinion. Porque eu tenho opinião sobre coisas diferentes da opinião que outra pessoa tem. Because I have different opinions than other people. Mas eu não fico preocupado se alguém ficar ofendido por eu falar a verdade. But I'm not worried if someone gets offended if I'm saying the truth. Porque se eu estiver a falar a verdade é porque eu estou a falar de Deus. Because if I'm saying the truth, I'm talking about God. E eu não me incomoda quem ficar ofendido por eu falar a verdade de Deus. And it doesn't bother me who gets offended by God's truth. Porque essa é a verdade absoluta à qual eu não posso comprometer. Because that's the absolute truth that I can't compromise on. E eu posso comprometer a minha opinião. I could compromise my E eu opinion. posso até mudar a minha opinião. I could even change my opinion. Há um dizer em Portugal que ficou muito famoso. There's a saying in Portugal that's very famous. Porque um candidato à presidência uma vez disse. Because a candidate for presidency once said, Ele disse, só os burros é que não mudam. only the donkeys don't change. E ele mudou de opinião. And then he changed the E opinion. foi dito que você mudou de opinião. And they said, you changed the opinion. E ele disse, só os burros é que não mudam. He said, only the donkeys don't change. E isso é o que nós somos, irmãos. And that's what we are. Somos um género de burro que de vez em quando muda, né? We're a generation of donkeys who sometimes change. Você, às vezes, quando era jovenzinho, você tinha uma opinião diferente.
when you were a lot younger, you had a different A opinion. maior parte de nós, quando éramos teenagers, When we were adolescents, adolescentes, nós achávamos que não queríamos casar. Eu acho que a maioria passou por essa fase, né? we thought that we didn't want to marry. Eu não vou casar. I'm not going to marry. E passado um tempo... That's not you, buddy. E quando chega a uma determinada idade, But when you get to a certain age, você começa a pensar, se calhar era uma boa ideia casar. you say, yeah, it's a good idea to E não marry. sei se aconteceu com muitos de vocês, mas eu sei de muitas pessoas que falaram isso. I don't know if it happened to you, but I've heard a lot of people say that. E depois você mudou de opinião. And then you change opinion. E muitas vezes você diz assim, eu não quero ter filhos. And you say, oh, I don't have kids. Não é uma má ideia ter filhos. It's not a good idea to E have kids. depois você mudou de opinião e até quis ter filhos. And then you change opinion, yeah, I want kids. Tantas coisas que mudamos de opinião. It's a lot of things that we change opinions Se on. calhar você pensou assim, eu nunca iria emigrar. I would never gonna migrate. E depois você foi. And then you went, E cá está você hoje. and here you are today. Há tanta coisa que nós mudamos. So many things do Há change. tantas opiniões que nós mudamos. Opinions that we change. Percebe porque é que eu não tenho problema em comprometer as minhas opiniões? And you see why I don't have an issue compromising my É que opinion? amanhã elas podem mudar. Because tomorrow they could change. Mas eu não tenho dificuldade em comprometer-me com a palavra viva de Deus. But with God's living word, I don't have compromise. It's Sabe an porquê? issue. Porque Ele é imutável. Because it's unmovable. E Ele nunca vai mudar de opinião. It's never going to change opinion. Deus nunca vai dizer uma coisa diferente daquilo que Ele já disse. God's never going to say something different that He has said before. É por isso que quando aparece alguém com uma ideia nova sobre o Evangelho, So when someone comes with a new idea of the gospel, a gente refuta logo, né? we refute it as soon as possible. Porque Deus não vai mudar de opinião. Because God won't change Ele não opinion. vai falar uma coisa nova hoje. He won't say anything new. Você sabe o que chega ao absurdo hoje, irmãos? And there's the absurdity of today É pessoas achar que Deus aprende conosco. that God learns from us. À medida que o ser humano vai evoluindo, Deus vai evoluindo também. And as the human evolves, God evolves with them. E isto pode lhe parecer um absurdo, That could sound absurd, mas eu já ouvi isto várias vezes. but I've heard it a lot. Deus vai aprendendo conosco à medida que nós evoluímos. Ele se vai adaptando a nós. That God adapts as we evolve. Eu não quero um Deus que se adapte a mim. And I don't want a God who adapts to me. Você já pensou que se Deus se adaptasse ao ser humano? Think of what a God would look like if He adapted to humans. O ser humano é cada vez mais corrupto, mais corrompido, e Deus se ia adaptar a nós? And humans more corrupt every day, and then God adapts to that. Que Deus tenha misericórdia de uma geração que pensa assim. That God have mercy on a generation that thinks that way. A verdade de Deus imutável. The truth of God is unmovable. A verdade de Deus de sempre. The truth of God forever É aquela que nós temos que amar. is the one that we have to love. E se nós amamos, nós abominamos todas as outras And opiniões if e we love ideias. it, we hate all the other ideas and opinions. No versículo 114, 116 e 117, nós vamos pular o 115. Verses 1:14, 16, and 17. We're skipping 15, E já voltaremos ao 115 daqui a pouco. and then we go back to 1:15. Diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo e de contínuo me recriarei nos teus estatutos. 1:14. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Uphold me according to your promise, that I may live, and let me not be put to shame in my hope. Hold me up, that I may be safe, and have regard for your statutes continually. Veja a importância que tem a palavra do Senhor. See the importance of God's word. O salmista diz que a palavra do Senhor é para ele, o Senhor é para ele refúgio, escudo e sustento. The psalmist says that the word of God is his hiding place and his shield and his hope. Se você olhar bem, o texto diz no versículo 114: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. 1:14, my hiding place and my shield. E no versículo 116 diz que o Senhor é o sustento. That verse 116, that he is the one that upholds him. O salmista diz que encontra na palavra do Senhor vida, salvação e esperança. The psalmist says he finds in God's word life, salvation, and hope. Ele diz assim: para que viva, He says, so that I may live, para que não fique envergonhado that I be not put to shame. e para que e ele é a esperança do salmista. And A palavra do Senhor é a esperança do salmista. The word of God is the psalmist's hope. Você tem todas essas coisas na palavra do Senhor. And you have all of that in God's word. E nós defendemos a lei do Senhor não por o que ela traz para a nossa vida, And we defend God's word not for what it brings to our life, mas porque ela é a palavra do Senhor. but because it is the word of God. Mas ela traz todas estas coisas para a nossa vida. But it brings all of that to our Nós life. precisamos tanto de ter essa esperança e essa confiança na palavra do Senhor. We need to have that hope and confidence in God's word. Nós precisamos de encontrar refúgio, escudo e sustento na palavra do Senhor. We need to have the hiding place, the shield, and the hope.
in God's Word. Nós às vezes percorremos coisas e fazemos as coisas mais absurdas para encontrar refrigério, refúgio e sustento. We usually go after things that for shelter and hope, sustenance. E o salmista diz que encontra isso na palavra do Senhor. And the psalmist says that he finds that in God's Word. E você tem a palavra do Senhor na sua mão. And you have God's Word in your hand. Você tem a palavra do Senhor nos bancos da igreja. On the seats of the pulpit, the benches. Você tem no seu telefone. You have it on your phone. Você tem na internet. Online. Você pode ouvir no MP3. You could listen to it on MP3 file. Você pode receber a palavra do Senhor todos os dias. And you could have the Word of God come to you every day. E nela você pode se refugiar. And in that you could find refuge. E nela você pode encontrar o seu sustento. In that you will find your sustenance. Você pode encontrar nela salvação. Salvation. E você pode encontrar nela vida. And life. Oh, que Deus nos abra o entendimento para percebermos a riqueza que nós temos em mãos. That God open our minds to the richness that is His text. Está tudo aqui, amados. And it's all there. Tudo o que você precisa está aqui. Everything that you need is there. O Senhor se revela a nós através da sua palavra. God reveals Himself to us Você quer according to His conhecer Word. Deus? Leia a palavra dele. You want to get to know God? Read His Word. Essa é a palavra de Deus. That's the Word of God. Essa palavra revela quem Ele It é. reveals who He is. Ela fala-nos de Cristo Jesus, Senhor nosso. It talks about Christ Jesus to us. Ela fala de onde você veio. From where you came from. Ela fala para onde você vai. Where you're going. E ela fala o que você está a fazer aqui. And what you're doing here. Ela nos revela o propósito para o ser humano. The purpose for humanity. Tanta gente procurando saber o propósito para a sua vida. So many people looking for their purpose. Deus te criou para tu que possas louvar e glorificar o nome dele. God created you to praise and worship His E name. Ele te salvou para que tu possas glorificar o seu nome. And saved you so you could glorify His E name. Ele te conduz em segurança até um caminho eterno. And He brings to you a safe way to eternity. Amém. Mas se você não encontra essas coisas na palavra do Senhor, But if you don't find that in the Word of God, eu te convido a que tu clames a Ele. I invite you to cry out to Him E clame por salvação. and cry out for salvation. Para que Deus venha e possa limpar o teu pecado e limpar a tua vida. That God could come and clean your sin from Para your life. que te abra entendimento para as Escrituras. That opens your understanding to the Scripture. Que te conceda arrependimento de pecados. To bring you to repent for your sins. E que te conceda fé para creres em Jesus. Faith to believe in Jesus. E encontrarás refúgio e socorro na palavra dele. And you'll find refuge and help in God's Coisa Word. extraordinária você poder ter a palavra de Deus na mão. What extraordinary thing you could have God's Word in your hand. Temos desvalorizado tanto. And we devalue it a lot. Às vezes não damos o valor. A lot of times we don't give it value. Às vezes não entendemos o que é. We don't understand what it is. Temos toda a palavra de Deus. We have all the Word of God. Todo o conselho de Deus. All the advice from De God. Gênesis a Apocalipse. From Genesis to O Revelation. Senhor pode falar a nós através dos tempos, irmãos. God could talk to us throughout the times. Você já pensou a diferença que nós temos da igreja do primeiro século? And what the difference we have from the church in the first century. Quando ainda a palavra de Deus estava a ser escrita. While God's Word was still being written back then. E tanta coisa estava a ser escrita. And so many things were being E written. o que é a palavra de Deus e não é? What is the Word of God and what's not? Você não está mais nesse tempo. You're not in that time É anymore. por isso que nós somos muito mais culpados que as gerações anteriores. Eu creio que sim. That's why we are more to be blamed than the generations before. Nós temos todo o conselho de Deus numa só palavra. Because we have all the advice from God in one word. Mas a gente não gosta muito. But we don't really like it. A gente lê de vez em quando. We read it sometimes. Que Deus nos ajude, amados. That God help us. Se você pôs o seu cartãozinho na sua Bíblia que o irmão Juliano fez. If you put the cards in your Bible like I did, Não se esqueça, irmão. don't forget. Leia a Bíblia. Read the Bible. Planozinho para ler num ano. Plan to read in Mas 1 leia year. mais do que isto. But read it more than O que são that. 3 capítulos por dia para o seu alimento espiritual? What's 3 chapters a day for daily spiritual sustenance? Você come todos os dias? Do you eat every day? Você não come quando está a jejuar só, né? You don't eat when you're only fasting. Fasting. Mas o resto você come todos os dias, não You come? eat every day. Você quer se alimentar só quando vem ao culto? Do you want to only feed yourself when you come to É service? este o alimento espiritual que você quer para a sua alma? Is that the spiritual food you want for Uma vez por yourself? semana? Once a week? 2 vezes por semana? Twice a week? 3 vezes por semana? 3 times? Oh, amados, eu quero todos os dias. I want it every day. Eu quero todos os dias receber a palavra de Deus. I want to receive God's word every Eu day. quero todos os dias me deleitar nela. Take delight in it Eu every quero day. conhecê-la mais. And to know it Eu more. quero conhecer o Deus das Escrituras. I want to know the God of the Scripture. E Ele se revela pela sua palavra. And reveals through His word. Tantas vezes ouvimos pessoas dizer, Deus está a falar comigo. A lot of times I hear people say God's talking Eu to não sei me. o que você entende com isso. I don't know how you take that. E eu entendo que a pessoa está a ler as Escrituras. I take it as someone's reading Scripture. Porque ao lermos as Escrituras, Deus fala conosco. Because we read Scripture, God talks to us. Eu não estou a dizer que Deus não pode falar consigo num sonho, numa visão. I'm not saying that He can't speak to you through visions and dreams. Mesmo esse sonho e visão, você saberá se é de Deus ou não, se ele vier de acordo com as Escrituras. But even with dreams and visions, you'll know it comes from Scripture if you read it. Se você ouvir uma voz do ex que te digo, If you hear a voice saying, I don't know.
Eis que te digo. Eu acho que toda a gente entendeu. Se não tiver esse eis que te digo aqui, If you don't have that big voice talking to you here, então não foi Deus que te disse then nada. it wasn't God telling you anything. Que a palavra do Senhor seja primazia na nossa vida. That God's word be primary in our Que life. ela tenha o valor que ela realmente tem que ter na nossa vida. That it has the value that it should have in our Que life. nós possamos abundar nela. That we could have abundance O in it. salmista tem um desejo ardente pela palavra de Deus. The psalmist has a burning desire for the word of O God. maior capítulo das Escrituras é o Salmo 119. The biggest chapter in the Bible is Psalms 119. Estamos a pregar no 119 há tantos meses já. And we've been on 119 for so many months now. É sempre sobre o valor da palavra de Deus. And it's always about the value of the word of God. Você lê o Salmo 119 e na sua cabeça vem só a Escritura. When you read Psalms 119, the Latin saying sola scriptura, only scripture. É somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Only scripture, only the word of God. Que a palavra de Deus seja bem real nas nossas vidas. That God's word be real in our life. Não foi os reformadores que decidiram só a Escritura. It wasn't the Reformationists who decided sola scriptura. Foi Deus que determinou que fosse só a Escritura. It was God who determined only scripture. E é por isso que eu afirmo só a Escritura. And that's why I affirm sola Não scriptura. é porque eu sou reformado, It's not because I'm reformed. é porque eu creio em Deus, no Deus das Escrituras. It's because I believe in God, the one from scripture. Que Deus nos faça crer assim. That God helps us think that Que way. Deus nos faça entender o valor da Escritura. To believe and understand the value of Salmo scripture. 115, recuando um nadinha. Going back to Psalms 115, Verse 115. verse 115. Diz assim: Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Depart from me, you evildoers, that I may keep the commandments of my God. Palavra forte, né? It's a strong word. É uma expressão bem grave. It's a grave word. O salmista o salmista sabe que para que ele possa guardar a palavra do Senhor, The psalmist knows for him to keep God's word, ele precisa que se apartem dele os malfeitores. he needs the evildoers to go away from him. Você percebeu que você não pode estar mais uma vez de mão dada com o mundo e com as coisas de Deus? You notice that you can't be hand in hand with the world and with O salmista não pode ser mais expressivo aqui. God's word. The psalmist can't be more expressive here. E se eu quero guardar a lei do Senhor, eu tenho que me afastar dos malfeitores. I want to hold on to God's word. I have to get away from the Não evildoers. significa com isto que você não vai falar da palavra de Deus aos malfeitores, It doesn't mean you're not going to preach to the evildoers God's word, mas você não vai sentar na roda dos escarnecedores. but you're not going to sit with them. Você não vai fazer parte. You're not going to Desse be part contexto. of their circle. Cuidado quem é o seu conselheiro. And be careful who's the one that gives you Eu estou advice. sempre a falar isso, irmãos. And I'm always saying that. Porque é tão fácil nós ouvirmos vozes do mundo. It's so easy to listen to the world's voice. De repente aparece, agora tem tanto como é? Motivacionista? Motivationist, life coach. Parece tanta gente aí a querer dar conselho e ideias. There's so many people who want to give advice now. E às vezes parece até coisa certa, né? And sometimes it seems right. Tem uns que até são engraçadinhos. Some of them are funny. Até parece o Cláudio Duarte. It almost seems like the preacher Cloud Duarte. E tem uma gracinha, um certo jeito, né? Some of them have a funny way of saying E stuff. falam coisas que você diz, é isso mesmo que eu preciso ser. And they say things that snap to you like, yeah, I should do E that. no final você pensa, eu tenho que realmente começar a pensar um pouco mais em mim. And you said, yeah, I should think about myself more. Ainda mais? Even more. É o que você faz toda a sua vida. It's what you do your whole life. Por natureza nós pensamos em nós. By nature, we think of Por ourselves. natureza nós achamos que somos o centro. By nature, we think we're the Quando center. Deus é que é o centro. When God's the center. Quando Deus é que é o Senhor de toda a terra. When He's the Lord of all the Quando a earth. palavra de Deus nos apresenta que Jesus Cristo é o Senhor. When the Word shows us that Christ Jesus is the Lord. Não falta conselho e opinião. The opinions and recommendations don't matter. A dizer, não, você tem que pensar em si, você tem que cuidar de si. Saying that you should take care of yourself, think of yourself. O oposto que a Escritura ensina. But that's opposite what the Scripture shows us. Você merece uma vida boa. You deserve a good life. Really? Yeah? De verdade? Really? É isso que a palavra de Deus ensina? Is that what the Word of God Você teaches? merece uma vida boa? You deserve a good life? Você merece um inferno? You deserve hell. E você quer uma vida boa aqui? And you want a good life here? É isso que a Bíblia ensina? Is that what the Bible teaches? Não. No. A Bíblia diz que nós merecemos o inferno, a condenação. The Bible teaches that we deserve hell and condemnation. Mas Deus, por sua misericórdia, nos sustém. But God in His mercy sustains É o us. oposto. It's the opposite. Você precisa se afastar desses malfeitores que ensinam com ensinos errados. You need to step away from the people who teach these wrong things, Cuidado evildoers. quem lhe dá conselho. Be careful who gives you advice. Tantas vezes diz, você não tem que sofrer.
sometimes saying you don't need to suffer. Se você está a sofrer, você tem que mudar a sua vida para não sofrer mais. If you're suffering, you need to change your life so you stop E suffering. nós esquecemos que o Senhor dos céus e da terra sofreu. But we forget that Jesus suffered. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos regozijar por sofrer por amor ao Evangelho. And the Word of God says we should rejoice in the suffering for the gospel. Vai ter perdas na sua vida. You're going to have losses in your Você life. vai ter que abdicar de coisas. You're going to get, entendi. Abdicar. You're going to go through stuff in your life. Deixar Oh, you're coisas. going to leave things in your life. Há coisas que você gosta, mas elas não são compatíveis com o Evangelho. There are things that you like, but they're not E compatible with você the deve, gospel. com prazer e alegria, rejeitá-las. But you should, with joy, reject them. Não, você não vai ter o melhor da sua vida hoje. You're not going to have your best life now. 5 passos para o sucesso. 5 steps to O success. melhor que você pode ter hoje. The best you could have today. Amados, quantas vezes essas coisas são ensinadas do púlpito, irmãos? And how many times is that taught in the pulpits? Tem ao menos alguns que acham que ao menos já não são pastores, agora são life coach. Eu não sei dizer life coach em português, go ahead. There are people who used to be pastors but now are life coaches. E ficam a motivar e a ensinar as pessoas como viver melhor hoje. And they start teaching people how to live better now. Não é o que a Escritura nos ensina. But that's not what the scripture teaches us. A palavra diz que sim, tem sofrimento. The Bible says, yeah, there are suffering. Deus te chamou para ser santo no mundo do pecado. Acha que isso é fácil? God calls you to be holy in a sinful world. You think that's easy? Você tem uma natureza pecaminosa que inclina para o mal, mas Deus quer puxar para si, para você ser como Ele é. You have a sinful nature that pulls you towards the sin, and God took you to be holy. Outra mensagem parece proibida hoje. And a message that seems prohibited today. É pregar sobre sofrimento. It's to preach suffering. Você prega sobre sofrimento, You preach suffering, a pessoa fica deprimida. the person gets depressed. Really? De verdade? Really? Really? Onde é que você tirou isso? Where did you get that from? Você quer um mundo cor-de-rosa pintado falso ou você quer a verdade? Do you want a pretty picture painting life, or do you want the truth? A verdade é que tem sofrimento nesta vida, irmãos. The truth is there is suffering in this life. Há dificuldades que nós passamos. There are difficulties you're going to go through. A diferença, irmãos, é que nós vivemos alegres e regozijados para a glória de Deus. The difference is that we live happy for the glory of God. Não é com uma imagem camuflada, enganosa, Not a camouflaged image, a foolish image, num pensamento vão. a vain thinking. A coisa que, irmãos, eu sei que eu já falei este exemplo várias vezes. I've used this example a lot. I've said E it. para aqueles que acham que eu repito sempre os mesmos exemplos, And those who say I use the same examples, ouço outra vez. hear it again. A minha ideia que eu tenho às vezes do da maneira fantasiosa que as pessoas vivem, The way I have of saying about the fantasy world people live in, é como se nós estivéssemos vivendo numa sala it's as if we're living in a room com várias máquinas de anestesia with various machines for anesthesia, e de vez em quando dá uns sopros. and ever so few times you get that hit of E anesthesia, todo mundo fica assim meio assim atordoado and everyone's a little bit loopy, e crê numa realidade que não existe and they believe in a reality that doesn't e ninguém exist, tem firmeza com mais nada and no one knows the truth. e estamos e vivemos um mundo assim mais ou menos cor-de-rosa que vai tudo dá certo And we live some kind of pink world that everything works out, e tudo vai funcionar como você quer. and everything will work out the way you want it E to. quando você não está contente nesta sala de anestesia, And when you're not content in that anesthesia room, mas não tem problema, tem outra para si, você muda para outra. there's another room that you could just go Tem, to. tem sempre uma segunda hipótese. There's always a Porque second você chance, merece melhor. because you deserve Porque better, você é o tal. because you're the man. Não, eu gostei dessa. Amados, isto é a realidade. Is that the reality? Isso é verdade. Is that the truth? Não. It's not. A verdade é que você estava condenado ao inferno. The truth is you're condemned to hell, Que eu estava condenado ao inferno. where I was as well, Que ele estava condenado ao inferno. where he was as E well, que nós deveríamos todos ir parar no inferno pelo nosso pecado. which all of us should be for our sins. E Deus, pela sua misericórdia, nos resgatou e nos salvou. But God in His mercy reached out and saved us. E a verdade é que agora caminhamos com Ele. But the truth is now we walk with Him, E nós passamos por dificuldades. and we pass through difficulties E você passa em problemas. and through problems. E vai ser sempre assim. It's always going to be like Você that. vai ter alegrias e tristezas. You're going to have ups and downs. A diferença é que o salvo But the difference with the saved é que o salvo tem uma razão. is that the saved has a Ele tem uma reason. esperança. He has a hope, Ele tem uma palavra da qual não muda. a word that doesn't change, Ele tem uma convicção. and a conviction. Ele ama a Deus. He loves God E ele sabe que no final será com Cristo. and knows that He'll be with Christ at the end. Há problemas que nós vamos enfrentar sempre, irmãos. There are always going to be problems you're going to go against.
Nunca como o Pedro pensou esta tarde passar a tarde no hospital com a mãe. Never did Pedro think he's going to be with his mom in the hospital right now. Ele não pensava de maneira nenhuma estar no hospital esta tarde. He did not think today he would be in the hospital. Você tinha que ver a alegria dele esta manhã quando ele se levantou para ir para a casa do Senhor para a Union. You should see how happy he was when he had to go to Union this morning. Os irmãos viram ele a mancar lá em Union, não é? He was, what's it called? Limping? Yeah. E acabou no hospital esta tarde. And now he's in the hospital. Agora está em casa, graças a Deus está tudo bem. He's home and everything's okay. Mas não esperava isso. But he didn't expect that. Você não está livre hoje de ir para o hospital? Aren't you free from the hospital today? Você está livre de morrer hoje? Não. Are you free from dying today? O outro No. dizer que para morrer basta estar vivo, não é? For you to Para morrer basta estar vivo. die is, The only thing that you need to die is be oh, alive. the only thing, the requirement to die is to be alive. Não é? Você respira, faça assim. Just breathe in. Você pode morrer não hoje, quando você está a respirar. And you could still die today because you're still alive. Você não sabe essas coisas, sabe? But you don't know these things, do Você you? está a pregar tão calmamente agora? Was I preaching totally? E a irmã Sara vai ter que me interromper, não é? And she interrupted us. É brincadeira, irmã Sara, brincadeira. Então quando nós não sabemos o que vai acontecer a seguir, We don't know what's going to happen next. não é melhor ter uma esperança firme e duradoura em Cristo Isn't it better to have a firm hope in Christ? do que viver enganado por alguma coisa que vai funcionar, que vai melhorar? To live in some kind of maybe it'll work out, maybe it, you know, A esperança do salvo é a volta de Cristo. the hope of the one who saved is Christ. E Ele sabe que vai ter dificuldades. And he knows it's going to be E a Bíblia difficulties. nos alerta para isso. And the Bible alerts A Bíblia us. diz assim, no mundo tereis aflições. The Bible says that in the world you have affliction. Mas nós só conhecemos a segunda parte, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo. But we just know the second part, which is be of good cheer, I've won the world. Mas terá aflições. But you will have affliction. E essas aflições, elas são superadas em Cristo. And those afflictions, they're superado. Superado. Put on Christ. Overcome. Overcome by Christ. Elas são superadas em Cristo, exatamente. They overcome in Christ. Então nós precisamos de perceber essas realidades. We need to perceive these realities. Ensine os seus filhos que a vida não é sempre cor-de-rosa. And teach your children that the world is not always perfect. Explique que vai ter lutas. That there are going to be fights. Mas fala da esperança maior que é Cristo, a volta do Senhor. But talk about the bigger hope that is Christ. Mas com firmeza, demonstrando que a sua vida é assim. With firmness, showing that your life is like that. Louvando e adorando a Deus em todo o tempo. Praising and worshiping God Os at all seus filhos times. vão olhar para si e vão dizer, é assim que eu quero ser. And your children are going to look at you and be like, yeah, I want to be Firme like that. nas suas decisões. Firm in your decisions. Coisa triste que eu vejo é quando, irmãos, por favor, não estou a dar recado a ninguém, porque passa com todos. I'm not talking about anyone specific here, but it's sad when I see. E é para toda a gente faz isso. It's for all of us. We all do it. Fico tão triste quando vejo um crente vacilar. I'm always upset when I see a Christian soften. Eu não sei se eu faço ou se eu não faço. I don't know if I should do it, if I don't do it. Mas você é salvo ou não? But are you saved or Mas a not? sua esperança é Cristo ou não é? Is your hope Mas Christ você é or algum not? covarde que anda aí? Or are you a coward who just walks? Mas a sua firmeza está na palavra ou não? Is your firmness in the word of God or not? É com esse balançar que você quer ganhar os outros? Is with that softness that you want to win others? É com esse balançar que você serve o Senhor dos céus e da terra? Is that the same softness that you serve Você não with serve o God? Senhor dos céus e da terra com esse balançar seu. Or you don't serve God with that Seja softness? firme, Be firm seja constante, and constant. seja sempre abundante na obra do Senhor. Always abundant in the work of O God. querer ter certeza, ter confiança. The Christian has firmness and hope. Ele sabe onde ele está. He knows where he stands. E nada o abala. And nothing will E shake him. nada abala a sua fé. Nothing shakes his E faith. nada o vai privar de prosseguir. And nothing will stop him from moving on. Louvado e adorado seja o nome do Senhor nosso Deus. Praise God. Salmo versículos 118 e 119 Verse 118 and 119. diz assim: Tu desprezas a todos que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste a terra como escória a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. 118. You spurn all who go astray from your statutes, for their cunning is in vain. All the wicked of the earth you discard like waste. Therefore I love your testimonies. Numa outra versão diz assim: Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. You have despised the feet of those who Tu tens pisado aos pés, you have stepped on os que se desviam dos the estatutos, ones who leave your statutes, pois o engano deles é falsidade. and their foolishness is their fakeness. Irmãos, esta é mais uma expressão bem forte das Escrituras. And another strong in Scripture.
word. Deus tem pisado aos pés God has stomped his feet. aqueles que se desviam dos seus estatutos. Those who stray from his statutes. Não brinque com Deus. And don't play with God. Não se desvie dos estatutos do Senhor. Don't leave God's statutes. Deus te vai desprezar e pisar aos pés. God will step on you with his feet. Amados, é sério isto. And it's serious. Às vezes nós levamos as coisas leves demais. Sometimes we think things lightly. Sim, nós gostamos de falar do amor de Deus e Deus é amor. We do like to talk about God's love, and he is love. Sim, Ele me salvou, Ele me ama. Yes, he saved me and loved me. Mas eu não vou brincar com Deus. But I won't play with God. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Because he is God Ele é o all-powerful. Senhor dos céus e da terra. The Lord of heaven and Ele earth. tem uma lei a qual Ele quer que eu a cumpra. And he has a law that he wants me to E eu quero follow. conhecê-lo e quero obedecer. I want to get to know him and Eu não obey quero him. desafiar Deus. I don't want to challenge God. Eu não quero não quero brincar com Deus. I don't want to play with him. Ele é sério. He's serious. Ele tem uma palavra. He has a word E Ele se revelou a nós. and revealed to E nós us. devemos levar bem a sério a palavra do Senhor. We should take God's word serious. Diz a palavra que foram removidos como escória aqueles que se desviaram, os ímpios que se desviaram dos estatutos do Senhor. It says that those who love the statutes, all the wicked of the earth, you discard like waste. E o salmista diz, mas eu amo os teus But testemunhos. the psalmist says, I love your testimonies. Amados, que nós possamos levar isto bem a sério e pensar seriamente nisto. That God help us take that serious. Como é que nós consideramos os estatutos do Senhor? How do we consider God's A gente statutes? começa a ler as palavras do Senhor We start reading God's word. e nós dizemos, bem, esta aqui eu não gosto muito. We say, this I don't really like. E aquela ali eu talvez um dia. And you know, this, maybe one day. E depois a gente até apela para a graça, né? And then we just, we go to grace. Pela graça de Deus pode ser que um dia eu faça isto. By grace of God, it could be one day that I'll follow this. E a graça de Deus é abundante, Ele perdoa-me, não tem problema. God's grace is abundant. He'll forgive me. Na verdade, a gente... tem que dizer, irmãos, I have to say it. graça comum, não é? Common grace. Tudo bem, porque Deus deu talentos aos homens, os homens fazem umas parvoíces aí, mas a gente deve aceitar, porque Deus se revela... Pois esqueci, tens de traduzir. Graça comum. Common grace. Eu não estou a dizer, irmãos, que não existe graça comum. I'm not saying it doesn't exist. É verdade que o sol bate sobre os justos e injustos. It's true that the sun rises for the just and the Mas unjust. Deus deu talento lá ao fulano para ele tocar uma música toda abestalhada. But God raised a man to go play a song that's completely unscriptural. Então, como Deus deu graça a ele, nós devemos aceitar isso como uma dádiva de Deus. So if God gave him grace, we should accept that as a gift, a talent from God. Como é que é? But how is that? Isso é errado. That's wrong. Isso é falso. It's false. Não, nós não podemos aceitar aquilo que é errado. We shouldn't accept what's wrong. Nós não podemos seguir aquilo que a cultura e o mundo faz. We shouldn't have to accept what the culture does. Cuidado com aquilo que vem agarrado à sua cultura. Be careful what comes attached to its culture. Você não tem que negar as suas raízes. You don't have to deny your É roots. claro que não. You shouldn't. Eu sou português e gosto de ser português. I'm Portuguese and I like being Portuguese. Eu gosto de natas. I like the custard pies. Eu gosto de bacalhau. I like codfish. Eu gosto até de sumola. Even the soda, samo. Eu sou português. I'm Portuguese. Agora eu não me envolvo com aquilo que a cultura faz, Now I don't involve myself with what the Portuguese com culture o que a does, música mundana faz, what the worldly music does, com as palavras que o mundo português usa, what the Portuguese world does, que não vem de says. acordo com as escrituras. It's not according to Ah, mas scripture, eles têm um talento. but they have talents. Ele fala, não é um artista. He's an artist. Ele não fala nada de errado. He doesn't say anything wrong, Mas a pergunta é, mas ele fala certo? but does he say, the question is, does he Ah, say it right? é só música. It's just music. É só diversão. It's just entertainment. É só um filme. It's just a movie. É só uma coisa que não é tão importante. It's just something that's not important. Afinal, Deus deu talentos. At the end of it, God is the one who gives talents. E ele é que permite. He's the one who allows it. É isso que Deus quer que nós façamos? Is that what God wants us to É do? assim que Deus quer que nós vivamos? Is that how He wants us to live? É assim que surgiu o trio elétrico para Jesus, não é? Tribe, tribe? Vamos ter diferente. O carnaval para Jesus. Oh, is that how we have the carnival for Jesus? Não é uma abominação. Isn't it an abomination? Não, tudo bem, é cultura. But it's okay, it's culture. Uma cantora gospel não vai há muito tempo. Gospel singer Disse que os brasileiros iam entrar no céu a dançar samba. that the Brazilians are going to go into heaven dancing samba.
Eu fiquei a pensar as irmãs aí ensaiar, os irmãos aí que são do Brasil, nós não precisamos, não é? Graças a Deus. Mas você já pensou a abominação? Have you thought of how big of an abomination that is? Não, mas é cultura. But you say it's culture Porque o brasileiro é extrovertido. because the Brazilians extroverted. Onde é que tiraram isso? But where'd you take that from? Não, mas é o talento. But it's talent. Está na cultura. It's in the culture. É o jeito de ser. It's the way they are. É nada, irmãos. But it's not. É mundo. It's the world. E o português vai entrar no céu o quê? Dançar folclore e dizer palavrão? And the Portuguese go into heaven dancing to folklore and swearing. A cantar músicas, a gente chama pimba, não tem outra conotação. A Cultural dançar músicas do mundo, é isso que o português vai fazer? Dancing worldly music, is that what the Portuguese is going to do? Não, a gente só vai adaptar a mensagem. No, we're just going to adapt A the gente vai message. arranjar uma letra mais cristã. We're going to find a more Christian Mas vai fazer as word, mesmas coisas, but do the same thing. as mesmas abominações. The same abomination. Não, meus amados irmãos, But no, cuidado com essas coisas. be careful of those things. Deixamos essas coisas às vezes entrar na igreja. We tend to let those stuff come in the church. Às vezes fazemos uma abominação pior do que andar de mãos dadas com o mundo. Sometimes we commit even bigger sin holding hands with the world. Nós trazemos o mundo para nós. We bring the world to us. A gente traz o mundo literalmente e põe dentro da igreja. We bring the world literally into the E church somente porque os jovens precisam, não é? Eles precisam de uma coisa mais atrativa. because the young people need something more Eles attractive. precisam de um maluco qualquer They need someone who's crazy que tenha um cabelo espetado with spiky hair, e que tenha umas expressões estranhas crazy e expressions, faça umas coisas muito malucas, and those crazy que é things para ganhar essa juventude para Jesus. to win the youth for Jesus. Ele tem que parecer como um mundano. He has to look like the world, Não é isso que os jovens precisam. but that's not what the youth needs. Os jovens precisam de seguir exemplos dos mais velhos dos homens, é o que diz a Escritura, The youth needs to follow examples of the elderly. That's what the scripture para que says. passemos à geração seguinte as verdades do Evangelho. So we could pass on to the generation the truth of the gospel. Sabe o que é que os rapazes estão aqui na igreja precisam? E hoje tem 1, 2, 3, 4. Sabe o que é que eles precisam? You know what the men, the younger men in the church need, Não, incluindo o Juliano. including Já me? tem, embora já mais velho. O que é que eles precisam? Do you know what they need? Eles precisam de homens. They need men, De homens casados, sérios, men who are married and serious, comprometidos com o Evangelho. who are with Eles the precisam gospel, de presbíteros, elders, de pessoas sérias com Deus, people who are serious with God, que são capazes deles seguirem e dizerem aquele é o exemplo que eu tenho que seguir porque tem Deus naquele homem. who are capable of saying, I want to follow that man because that man has God. Então para os outros homens que estão aqui, So for the other men that are esse é o here, seu compromisso com a geração que vem. that's your compromise. Compromise with the next generation. Commitment. Não é levá-los a tomar ice cream, It's not to take them out to go eat ice cream. não é levá-los a jogar golfe. It's not Golfe taking- golfe não, que eles não jogam golfe. Mini golf. Mini golfe. Not Não take é them, isso que precisa. it's not what they need. Não é passeios à praia. It's not to go to the beach. Não é que nada dessas coisas estejam erradas. And not that any of that is wrong, Mas há um valor maior. but there's a bigger value. Há um valor escriturístico. There's a bigger value Há scripturally. um modelo para seguirmos. There's a model to follow Para que sejamos verdadeiramente e passemos à geração seguinte so that we could pass on the truth truly for the next generation. modelos Models de cristãos valorosos of valued Christians que vale a pena seguir. that are worth following. Isto não escapa às meninas e às irmãs. And that doesn't escape the women. É exatamente a mesma It's coisa. exactly the same. Essas duas meninas que estão aí. The two young ladies that are É o here, que elas precisam de ver em vocês, irmãs. it's what they need to see in Compromisso sério com Deus. you women, a strong compromise with God, Uma absoluta convicção de Escrituras. an absolute conviction of Scripture, Vivendo para a glória de Deus. living for God's glory. Que elas digam assim, eu sei exatamente o que é que eu tenho que ser. That those young ladies could say, I know exactly what I'm going to E eu be. tenho que ser como a irmã, I have to be like a sister, qualquer uma. whichever. É assim que tem que ser. Oh, that's how it has to E be. é isso que essa geração da frente precisa. And that's what the generation coming up Se needs. Jesus não vier buscar a sua igreja, If Jesus doesn't come to get his church, a geração que está vindo agora, the generation that's coming up, se ela não conseguir pôr os olhos em nós, if they can't put their eyes on us, elas estão perdidas. Ela está they're perdida. lost. Mas ela não estará perdida. But they won't be lost. Porque a palavra de Deus cá diz que haverá sempre um remanescente que será salvo. But the scripture, the word of God says there's always going to be one who's saved. E nós seremos e façamos parte dessa geração. And we're part of that generation. Que Deus nos ajude. That God help us. Vamos ver como termina esta parte do Salmo. Let's see how this Psalms finishes. Versículo 120 diz: 120 says, O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. my flesh trembles for fear of you, and I'm afraid of your judgments. Não tenho como objetivo pregar uma mensagem de medo ou de terror.
You can't have an objective. Eu não quero pregar uma mensagem de I medo don't ao want to terror. preach a sermon of fear and horror, Mas eu espero que você, depois de ter ouvido esta mensagem, but I hope that after you hear the sermon, você possa também, conforme o salmista diz, you could, just like the psalmist said, e eu possa, and I can, arrepiar com temor de ti, Deus, tremble of fear of you, God, e temer os juízos do Senhor. and be afraid of your judgments. Grande é a responsabilidade que nós temos. Great is the responsibility we have. Grande é o ministério que cada um de nós que aqui está tem. Great is the ministry that we Christians have, Grande é o valor. and big is the value, Grande é a vitória. and the victory, Grande é a consolação. and the consolation. Grande é o reino dos céus. The kingdom of God is great, Mas grande é a nossa responsabilidade. but even greater is our Mas responsibility. escuta uma coisa. But listen to something. 3 coisas importantes. 3 things that are important. Primeiro, a nossa vitória foi ganha em Cristo. Our victory has been won in Christ. Segundo, o Espírito Santo habita em nós para nos levar e nos conduzir a um padrão assim. Second, the Holy Spirit is in us, abides in us, and conducts us to that. Terceiro, estamos todos no mesmo barco. And 3, we're all in the same boat. E nós estamos juntos como igreja. And we're together as a church, Para nos ajudarmos uns aos outros. so we could help one Para another, nos encorajarmos uns aos outros. encourage one another, Para fortalecermos uns aos outros. strengthen each other, E sermos capazes de viver assim. and be capable of living that way. Deus não deu só a sua lei e nos abandonou. Agora façai como vocês quiserem. God didn't just give us His law and abandon us for us to do what we want. Mas Ele habita no meio da sua igreja. He does abide in His church. E Ele nos fortalece. He strengthens E Ele us, nos deu uns aos outros. and He gave us each other, Para que nós possamos chegar ao alvo. so we could get to the goal. Oh, amados, grande é aquilo que Deus tem para a sua igreja. Great is what God has for His church, E sempre teve. and always had, E sempre terá. and always will. Vamos ficar de pé e orar ao Let's Senhor. stand and pray. Amado Deus, louvamos o Teu nome soberano e santo. Somos gratos pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua graça e pela Tua bondade. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu Te peço, Deus, que esta palavra que causa um arrepio nas nossas vidas, que nos causa temer os Teus juízos, ela possa, Senhor, ser um incentivo para que nós façamos melhor, possamos ser conduzidos cada vez mais a uma presença absoluta do Teu Espírito Santo e possamos glorificar o Teu nome e passar à geração seguinte quem Tu és. Oh Deus de misericórdia e graça, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso. Nós queremos Te adorar e Te exaltar e glorificar o Teu nome para todo sempre. Opera em nós, Te pedimos. Tem misericórdia, Senhor. Traz-nos de volta à memória estas palavras para que possamos nos regozijar em Ti e leva-nos a um caminho seguro. Te adoramos, Te bendizemos e Te exaltamos no nome eterno e santo de Jesus. Amém e amém. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém.